Ok, então, agora sim, oficialmente, mais uma vez, bem-vindos a todos. Eu sou Frederico, um dos fundadores e CEO aqui do Baseman. Estou acompanhado pelo meu colega e líder aqui da área de operações, como a gente chama, o Augusto, nosso Legal Counsel. É ele que fica mais à frente de todas as implementações do sistema, muitas vezes um apoio um pouco mais aprofundado, com dúvidas aí dos programas de incentivos de longo prazo. Então, Augusto, quer dar tua palhinha aí? Vai lá. Gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui podendo falar com vocês, estar compartilhando essa experiência. Agradeço aí ao Fred pelo convite. Espero que seja esclarecedor para todos vocês. E, enfim, tiverem qualquer pergunta aí, mandem no chat e a gente responde. Bacana. Para quem conhece há pouco o Baseman, não tem pouca informação, nós somos uma plataforma, né, um software as a service, como se fala no mercado, um software enquanto serviço, focado no controle do equity, né, no controle das participações acionárias, e por isso trabalhamos muito com incentivos de longo prazo que têm impacto no cap table, como é chamado, no quadro societário dessas companhias. Ao controlar o equity, a nossa missão aqui é realmente criar um mundo com mais donos e donas. A gente acredita que as novas gerações não querem mais simplesmente alugar o seu tempo em troca de salário. Há cada vez mais a expectativa de ter uma parte daquilo que as pessoas ajudaram a construir. Então, hoje, o objetivo aqui da apresentação é focar, em especial, no incentivo de longo prazo mais utilizado pelas companhias em estágios iniciais de desenvolvimento, que é o Stock Option. Existem outras modalidades, né, as ações restritas ou RSUs, que é uma modalidade viria mais utilizada até por companhias mais avançadas, companhias de capital aberto ou em late stage, estágios avançados de desenvolvimento, ou mesmo as opções ou ações fantasmas, né, as phantom options, phantom shares, que aí são incentivos de longo prazo, mas que não têm uma base de lastro em ações, mais simbólico, com base aí no preço das ações, alguma meta estipulada pelas empresas. Então, nós não vamos focar nesses demais tipos das RSUs, ações restritas e phantoms, vamos entrar aqui no que 80%, 90% do mercado acaba utilizando, que são as stock options. Tá? Por que criar? Um pouco do passo a passo de como fazer isso e um pouco das melhores práticas também na hora de criar, em especial o grande desafio na hora de estruturar um programa desses, de enquadramento enquanto natureza remuneratória e não uma natureza mercantil. Tá? Esses são alguns dos três principais aspectos aqui que a gente espera que vocês tirem aqui de lição ou ao longo da apresentação. Então, para começar, né, o porquê criar um programa de stock options. Hoje, principalmente, a gente atende departamentos de RH em empresas, né, mais avançadas, pessoas que trabalham aí com remuneração dentro do departamento de RH, e claro que empresas mais iniciais, early stage, a gente fala com CEOs, fala com CFOs, às vezes até com o jurídico interno, mas é essencialmente um desafio de gestão de pessoas, de gestão de cultura organizacional, né, de alinhamento de interesses, com a perspectiva de atrair e reter os melhores talentos. Então, aqui, num ambiente, principalmente de startups, onde há financiamento com venture capital, que estão colocando capital numa empresa, na perspectiva de retornar esse capital em 7, 10, 15 anos, né, num período longo de tempo. Os incentivos de longo prazo, as stock options, elas ajudam a alinhar esses interesses, né? Fundadores, colaboradores e investidores, todos com essa visão de construção de valor no longo prazo. Tá? E para quem deixa trabalhos, né, e salários em companhias mais maduras e vai se juntar a uma empresa com mais risco, uma empresa iniciante, aqui cumpre a função de equilibrar esse risco também com uma potencial ganho
maior, né? Que é interessante, empresas mais jovens, que estão com valuations menores, também, a partir de um maior entendimento dos colaboradores, passam a ser mais atrativas, às vezes, do que empresas que já estão em estágios mais avançados. Não tem muito ainda o que essa ação vai crescer, é diferente de uma empresa early stage, que é um risco muito grande, mas a recompensa também, para aquelas que dão certo, é bastante significativa. Tá? E, por fim, a ideia aqui da cultura de dono, né? Colaboradores com cabeça de sócio, e aqui a gente fala, né, um destaque importante, uma ressalva importante de que não é uma pílula mágica, a gente fala muito isso, porque a gente repetidamente escuta de fundadores, de empreendedores, poxa, eu criei meu programa, mas na primeira oportunidade que o colaborador teve aqui de receber um salário maior, ele esqueceu daquele equity e foi para uma outra companhia, então esses programas não ajudam na prática e etc. E a gente discorda se o programa foi bem feito, se é bom comunicado, se é bem comunicado, se as pessoas entendem o valor, se ele é acompanhado de uma série de medidas que ajudam as pessoas a entender a lógica do negócio, a pensar como sócios. Aí nós temos várias evidências e casos aqui de sucesso, mostrando que esses funcionários, esses colaboradores, de fato, acabam tendo uma retenção maior na companhia. Tá? Então, a gente espera passar um pouco por esses desafios e melhores práticas aqui ao longo da apresentação. Aqui um dado legal que a gente sempre compartilha, de uma pesquisa de um fundo de venture capital chamado Atlântico, que levantou qual que era o percentual do cap table das empresas ditas unicórnios, né? Aqueles que alcançaram um valuation de $1 bilhão. Quantos por cento do cap table estava destinado aos programas de incentivo de longo prazo? Ele constatou aí que por volta de 6 a 10% desses cap tables eram destinados para isso. Tá? A gente vai ver que em estágios mais iniciais costuma ser um pouco maior até do que isso, mas a cada rodada esse pool ele é atualizado para que haja um percentual significativo ali sempre na mão dos colaboradores. Tá? E aí, a importância de se criar um stock option no início de vida de uma empresa. Não é mistério, né, segredo para ninguém, uma empresa aí é feita de pessoas e é comum a gente escutar de empreendedores que um dos principais motivos do sucesso dessas organizações é a capacidade de atrair e reter talentos. Eu gosto de uma frase recente lá, ou conhecida, na verdade, do Zuckerberg, lá do Facebook, de que, cara, um dos grandes diferenciais que eu vejo meu para outros amigos empreendedores, essa capacidade de eu contratar pessoas melhores do que eu, né? Pessoas que, em outra situação, eu estaria muito confortável em eu trabalhar para elas, eu responder para elas. Então, uma empresa que consegue atrair gente de altíssima performance, de alta capacidade, ela vai ter um diferencial muito grande no mercado. E fazer isso sem um programa de incentivo de longo prazo custa muito caro, né? Um capital que no início da vida da empresa é difícil dela dispor. Então, a gente tem visto cada vez mais organizações aqui no Baseman que seguem um modelo mais atual, um modelo de Nubank, modelo de tantas outras companhias com programas muito abrangentes de incentivo de longo prazo, porque, principalmente nesse início, vai fazer uma organização, trazer pessoas que já passaram por isso, que têm experiência, que vão ajudar a enfrentar todos esses desafios. Tá? E isso também, ter um programa estruturado, sinalizar para o mercado que você entende que precisa atrair talentos, já no cap table para isso, tende a facilitar a atração de capital com fundos de venture capital. Se você não tiver, é muito provável que num estágio seed, né, ou no máximo num estágio de série A, você vai ser forçado pelo fundo a criar um programa desse. E aí a gente chega aqui no passo a passo, né? Como fazer um programa de incentivos de longo prazo na prática. A gente costuma recomendar essas 5 principais etapas. Primeiro, definição do tamanho do seu programa, o tamanho do pool que vai ser destinado a esses colaboradores.
depois qual vai ser o critério de distribuição, que é uma das maiores dúvidas que a gente recebe dos empreendedores, e aí estabelecer os termos específicos. E aí a gente chega, em geral os programas eles param aqui, né? A gente sempre fala, contrata-se um escritório de advocacia ou uma consultoria para ajudar a pensar ali nos critérios, quem recebe o quê e tal, e aí beleza, fechou, tem uma documentação, tem um material de apresentação, apresenta para todo mundo e acaba. Não tem um acompanhamento, não tem transparência, as pessoas não entendem quanto aquelas opções estão valendo. Isso faz com que ele perca muito do seu propósito, que é engajar, que é reter esses talentos. Tá? E muitas empresas também reportam essa dificuldade de gerenciar. O colaborador sai, ele não mantém, não faz a rescisão do contrato, não cancela o contrato, aquilo não volta para o pool, e aí, rapidamente, o cap table começa a ficar complexo demais para se gerenciar. Tá? Então, nós vamos passar aqui agora por cada uma das etapas, lembrando aí qualquer dúvida, se a gente estiver usando algum termo aqui que não seja do conhecimento, por favor, avisa aí no chat. Tá? Primeiro lugar, definindo o tamanho do option pool. Aqui, para quem, de novo, não tem muita familiaridade com o termo, option pool nada mais é essa parcela do seu cap table, do seu quadro societário, que, através de uma assembleia geral, você vai aprovar a emissão de tantas ações. A gente vê muitas empresas já emitindo ações, deixando em tesouraria. Não é necessário, não é, inclusive, recomendado aí pelos advogados. O que precisa ser feito é deixar reservado, deixar aprovado através de uma Assembleia Geral essa quantidade de ações que vai representar aí um percentual das ações nos estágios mais iniciais de uma empresa. Em geral, isso representa aí de 10 a 12, 15% do cap table. Como fazer isso quando é uma limitada e não é uma SA, que é a dúvida aqui do Olivier? Olha, a gente fala bastante aqui, Olivier, limitada não é a melhor forma de você constituir esses programas, não há uma previsão legal numa limitada para você fazer isso. Então, não tem uma instituição de uma assembleia, por exemplo. O que as limitadas fazem é tudo via contrato. E aí talvez o Augusto aqui, que é esse advogado, possa fazer algum adendo. Tá? Mas, em geral, é um contrato que se estipula um plano, todos os sócios ali da limitada acordam com aquilo, né, de que tantas novas cotas ou num momento de conversão de SA, tantas novas ações vão ser criadas, e aí, uma vez definido esse pool contratualmente, também emitem-se, outorgam-se esses outros contratos, simulando aí uma outorga de opção. Tá? Então, são documentos semelhantes ao instituto de uma opção no SA, mas com muito mais fragilidade, porque não há uma previsão legal. Ou seja, fragilidade aonde? Fragilidade de a Receita entender que isso não tem uma natureza mercantil, que isso tem uma natureza remuneratória, porque está sendo feito numa SA sem previsão para isso. Tá? Algum adendo aí, Augusto? É exatamente isso. A diferença é que você não tem uma formalidade que você tem que observar, né? Então você pode fazer via acordo de sócios mesmo ali, mas é como o Fred falou. Uma vez que não há regulação específica para o caso limitada, você está se expondo a um cenário que já é inseguro por si só, porque a regulamentação para stock options ela é um pouco superficial. E fazendo isso numa limitada, a gente acrescenta ainda mais um fator extra na equação de risco, né? Então, por isso que a gente sempre recomenda que se faça numa SA ou que você condicione o exercício a uma conversão em SA. Então, você outorga as cotas no momento em que você é uma limitada e condiciona o exercício lá na frente a uma conversão. Mas isso tem que ficar muito, muito claro no contrato, né? Então, quais são os gatilhos para que também os beneficiários entendam em que momento vai se dar essa conversão. E lembrando assim, no passado, a gente até agora acabou de escrever um material e vai publicar assim das facilidades hoje em dia de você constituir uma SA, né, os custos de publicação,
em jornais de grande circulação e etc., caíram para as empresas aí com faturamento inferior a 78 milhões de reais. Então, mais flexibilização no pagamento de dividendos, né, distribuição de resultados. Então, hoje é muito mais fácil e barato você já começar a sua vida societária enquanto uma sociedade de ações, né, e não uma sociedade limitada. Tá? E aí a pergunta do Breno aqui, aproveitando, né, acho legal a gente ia fazer o mais interativo possível. Quando a startup tem apenas um fundador, faz sentido atribuir mais que 10% para stock options, correto? É correto. Eu diria que sim, né, porque você vai precisar demonstrar, e no mínimo você vai ter que trazer um CTO, talvez, né? Você tem um fundador só, você está tocando lá a vida mais do negócio, você vai precisar um parceiro, um complemento significativo. Então, provavelmente é esperado, sim, que você tenha... você é tech founder, melhor ainda, mas ainda assim, então você vai precisar de alguém que toque mais vendas, né? Você vai precisar de alguém que toque produto, você vão ter outras posições estratégicas que você vai ter que atrair, tá? Em geral, os investidores, eles querem ver uma empresa que tenha mais de uma pessoa, em geral de 2 a 3, costuma-se dizer que é o sweet spot, assim, que é o lugar ideal. Mais de 3, começa a ter muita gente com um percentual da empresa que, depois de todas as rodadas, talvez acabem com pouco equity e desestimuladas, e criar uma empresa sozinha é muito difícil. Então, é esperado que você traga outras pessoas com equity relevante para que elas estejam com você aí nessa jornada de uma década, em geral, no mínimo, para constituir uma empresa. Tá? Mas depende muito caso a caso, depende do estágio, mas eu tendo a concordar contigo. Tá? Nesse caso, esses 3 teriam mais stock options ou equity mesmo. Aqui eu estou assim, tendo que dar na mesma, certo? Se você tem uma empresa ISA limitada e você quer colocar ele lá como cotista ou acionista, já entregar ações ou vender ações a um preço, né, ali de incorporação de subscrição daquilo, ou emitir stock options, no final é equity, né? No final você vai conseguir mostrar para os terceiros investidores e etc., que você tem pessoas com direito a um equity relevante na empresa. Tá? Então, eu entendo aqui que dá na mesma. A gente vai falar um pouco ali do momento certo de fazer isso, das implicações, porque tem uma questão de custo, né? Se você demora para criar um programa desses e para outorgar stock options, quando você outorgar lá na frente, se a empresa cresceu muito, o valuation aumentou, você vai ter que definir um preço de exercício maior. Então, tem alguns cuidados aí para o momento que você faz. Tá? A gente vai falar mais em detalhes, um dos erros comuns. Pegar uma opção, um stock option com um preço irrisório, né, simbólico, de R$1, 1 centavo e tal, sem nenhuma relação, sem uma relação próxima com o valuation da empresa, isso muito provavelmente vai te causar problemas lá na frente. Tá? Então, como pensar, né, o tamanho? 10%, 5%, vai depender justamente do quanto você já tem de competências nesse seu time fundador, ou até a sua próxima rodada, né, de capital, olhando numa abordagem de cima para baixo, qual é o tamanho da diluição que você precisa. Ou seja, você é um founder aí que está sozinho no cap table, você tem 100%, você vai para uma primeira rodada para se diluir aí mais uns 10, 15, 20% com fundo, tudo bem você ter 15%, mais uns 15% eventualmente de option pool, você tem espaço para isso. Agora, você já tem 4 fundadores, 5 fundadores, vai levantar capital e ainda pensar num pool, criar um pool muito grande, você já vai começar a sua vida societária com muita diluição. Então, isso é o que a gente chama aqui de top-down, né? Um olhar mais de cima do seu cap table, o quanto você está disposto e tem capacidade para diluir o seu cap table. Versus uma abordagem que é quantas pessoas você vai precisar contratar que vão exigir stock options.
E aí você vai confrontar essas duas abordagens e vai chegar num meio termo, o que você precisa hoje no seu cap table de espaço de option pool até um momento de diluição. Tá? Então, nesse caminho, pode passar para o próximo. Em geral, aí tem uma discussão de qual é esse momento, né? Você vai construir um option pool antes da entrada de um novo investidor ou depois da entrada dele. Então, de novo, lá o exemplo do Breno. Eu tenho 100%, eu vou captar agora um fundo de investimento. Eu devo colocar os 10% antes do fundo colocar dinheiro ou depois, né? E, em geral, a regra aqui é o New Money Rules. Quem vai colocar o capital, vamos supor que esse fundo também vai comprar 10%, ele não vai querer, depois de colocar capital, ser diluído. Então, ele primeiro vai dizer, olha, construa um option pool de 10% ou de 11%, para que quando eu colocar o 10% de capital, você chegue com algo aí próximo, aí no caso dos 10%. Então, ele quer que depois dele colocar o dinheiro, sobre ao final da rodada, né, o post-money que a gente fala aqui, sobre 10% para essa companhia, com o capital que foi injetado, ela conseguir ainda atrair e reter talento e 10% de equity até uma próxima rodada. Quando chegar a próxima rodada, o fundo, e se a empresa tiver já entregue, né, encontrou ali, o Breno encontrou um product manager, encontrou um co-CEO, uma coisa assim, para ajudar ele no desafio, quando chegar lá no Série A e ele já tiver distribuído 10%, o Série A vai pedir para ele criar um novo pool. E aí vai diluir todo mundo, inclusive o fundo que investiu antes. Isso é a regra do jogo. New Money Rules. Tá? Olivier, é possível dar stock option para todos os colaboradores? Sim, é possível. Isso que eu chamei no início aqui, Olivier, do modelo mais Nubank, né? O Nubank, a gente até tem um webinar no YouTube que a gente gravou com um ex-CFO do Nubank, contando lá da experiência deles. No Nubank, 100% dos beneficiários, dos funcionários têm direito a incentivo de longo prazo, 80% deles já possuem incentivos na empresa. Então, imagina uma empresa desse tamanho, com 80% das pessoas com uma participação no equity. E esse é um exemplo que a gente traz de empresa mais avançada. Imagine, como eu falei antes, que é muito comum a gente trabalhar com empresa aqui com 20, 30, 40, 50 colaboradores, com todos eles, né? Startups mais early stage, como eu estou dizendo, 100% deles com incentivos de longo prazo. Aqui no Baseman, por exemplo, a gente adota esse modelo também, 100% das pessoas tem participação. É claro que aí tem uma política, vai variar, alguém que está, né, em alguns cargos vão receber uma proporção menor, quase que simbólica, vamos dizer assim, não vai fazer uma grande diferença na vida delas, mas ajuda, no nosso caso, a criar essa cultura, a passar o nosso valor de que todo mundo aqui está comprometido e incentivado no resultado. Tá? Estou gostando hoje aqui que a gente está aí recebendo aí bastante pergunta. Então, uma vez definido o tamanho desse pool, a gente vai para como definir o critério de distribuição. O que eu falei aqui, em geral, é a maior dúvida dos clientes. Nesse caso, Renova oferece mais stock options a cada ano? Boa pergunta aqui, Olivier. Em geral, a gente indica aqui que não é recomendado fazer assim, tipo, a cada ano, né, ter novas stock options e tal, porque isso tende a caracterizar mais como uma prática remuneratória. Tá? O Augusto vai falar um pouco mais desse desafio de você, ao instituir um programa, não classificar como remuneração e classificar com uma natureza mercantil. Então, existem algumas práticas que vão se aproximar de remuneração. Uma delas é essa: todo ano eu vou dar para os nossos colaboradores uma nova outorga. Não é assim. Na prática, o que a gente vê no mercado a gente vai falar aqui dos termos, né, de vesting, período de vesting, cliff e tal. Em geral, quando está acabando esse período, que no mercado costuma ser, empresas taxam lá no terceiro ano, mais próximo do quarto, para reter ainda mais esse talento, ela vai fazer uma nova outorga
para dar mais incentivo. Tá? Aqui no Baseman, por exemplo, tende a ficar aí por volta a cada 2, 3 anos, mas muito em função de alguém que está se destacando muito na companhia, está alcançando cargos maiores, e aí sim a gente quer ir sempre aumentando o incentivo de longo prazo dessa pessoa aqui com a gente na empresa. Tá? Entrando aqui na questão... Opa, o João Marcos colocou uma pergunta. A Baseman auxilia através de consultoria na construção de VLPs? João, a gente não auxilia mais nisso, tá? Isso era uma prática que a gente fazia no passado, a gente não tem mais braço hoje, a gente vem desenvolvendo mais parcerias com escritórios de advocacia que fazem esse trabalho. Então, a resposta mais direta é não. Assim, busque um dos nossos parceiros, que a gente pode, daí entra em contato, a gente indica, e uma vez feito esses programas, se você quiser trazer essa transparência e facilitar o engajamento, a gente vai ser a plataforma para esses dois aspectos. Ajudar a controlar e ajudar a tangibilizar o valor do incentivo para os funcionários. Tá? Como que, uma vez definido o tamanho do pool, vocês vão pensar, ou a gente sugere vocês pensarem na divisão. Tá? Existem duas principais formas, uma que é uma indicação mais com base no percentual da companhia. Né? Vou trazer um CPO, que é o mais comum, quanto que um CPO deve receber nos estágios iniciais. É muito comum nesse início as pessoas usarem uma ideia de percentual. Tá? À medida que a empresa avança, o ideal é você ancorar numa base remuneratória, numa base financeira. Tá? Isso é difícil no início porque você não tem um valuation ainda marcado no mercado, não tem ninguém que tenha indicado, alguém que seja confiável, vamos dizer assim, né? Um investidor institucional, alguém que entenda do seu negócio para dar essa noção para os seus colaboradores. Tá? Pode passar aqui, Augusto. Por mais que aqui a gente fala, né, nesses estágios de fundadores ou de time fundador, até 10, 15 pessoas, em geral, os empreendedores comunicam com base no percentual. Um dos grandes erros que a gente vê é na hora de escrever o contrato, as pessoas vão lá e falam, eu estou dando aqui para você 2% da empresa. Tá? E não existe isso, você precisa marcar qual é a quantidade de cotas, a quantidade de ações que você está definindo para ela, porque senão isso vai te trazer muita dificuldade de acompanhar como é que essa participação vai ser diluída ou refletida à medida que novas outorgas são emitidas, novas rodadas são criadas, mútuos conversíveis são gerados. Então, o colaborador fica mais no escuro ainda. Pô, aqueles 2%, quanto valem agora? Né? Ou por que é X ou por que é Y? Ou não, era 2%, eu não tenho. Então, isso gera muita complicação e dúvida se as empresas não deixam claro no contrato que esse percentual, na verdade, hoje tem como base uma quantidade de ações. Tá? Por voz. Pode sim, Olivier, pode pegar o microfone aí e falar, por favor. Legal. Boa noite, Frederico, porque aí às vezes escrevendo demora um pouquinho. Justamente com relação a isso, de não falar o percentual, mas falar só o número de stock options. No meu caso, eu tenho 2 ou 3 ali colaboradores que estão comigo desde o início. E quando eu vou explicar o conceito do stock option e do pool, do tamanho do pool, por exemplo, eu vou falar lá, tem 10% da empresa que está reservada no pool, para o pool de stock option. E aí eu vou dizer para esse pool tem tantas stock option e eu vou te dar 10 para você, por exemplo. Então, assim, ele vai fazer um cálculo, ele pode fazer o cálculo e entender. Então, isso corresponde a 2%, será, né? E aí ele vai ficar com isso na cabeça até, sei lá, como que a gente gerencia isso? Porque quando vai explicar, né, conceitualmente, a gente acaba falando disso, o tamanho do pool, essas coisas. Então, eu entendo que tem que ficar só com o número de stock option, mas ele vai por trás querer saber quanto que vale naquele momento, por exemplo, e o que corresponde a isso. Perfeito, Por isso que a gente, assim, stock options, quando você outorga, né, entrega uma stock option, você precisa definir justamente o preço. Quanto vale isso hoje? Numa sociedade anônima que tem esse instituto mais formal e regulado,
é competência do conselho de administração. Primeiro a Assembleia foi lá e instituiu o pool, instituiu o programa. 10% vão ser aqui 100 mil ações. Tá? Hoje tem 900 mil ações em circulação, você vai emitir mais 100 mil e, portanto, 10% agora das ações representam o seu programa de stock option. Maravilha. E aí você vai dizer lá para o seu colaborador que ele vai receber 10 mil dessas ações e essas 10 mil ações valem, sei lá, R$1, tá? Porque o seu valuation lá é de R$1 milhão. Então, quando você outorga para ele, ele vai saber que ele tem R$10 mil de bônus lá. Né? Ele tem 10 mil opções, ao valor de R$1. O que é importante para ele saber aí? Ao longo do tempo, o quanto que está valorizando essas suas ações. É isso. E aí, com o tempo, ele não está mais se importando tanto com qual é o percentual. Ele está importando que aqueles 10 mil viraram 50, viraram 100, viraram 200, viraram 1 milhão, à medida que você consegue mostrar, seja por conta de novas rodadas de capital, seja porque o seu múltiplo de valuation que você indicou era um múltiplo do lucro, um múltiplo da receita, que aquela opção que você deu há 1, 2, 3 anos, ela está valendo mais. Tá? A gente vai falar um pouquinho na parte final aqui como que a plataforma até ajuda isso, mas na prática é isso. Você hoje está recebendo 10 mil ações, elas representam X%, tem esse valor aqui estimado de mercado. E, em geral, na hora que você apresenta isso, as empresas costumam mostrar cenários. Tá? Então, o mais comum é você vai desenhar na sua apresentação para ele, estou te entregando isso, eu estimo que elas valem tanto hoje, e eu estimo que num cenário A, B ou C, elas vão valer em tantos anos, X, Y, Z. Tá? E aí o cara vai entender por quê, vai questionar, e ele não está pensando aqui daí já em diluição, você que vai fazer essas contas, você vai captar tanto, vai diluir o seu valuation, você estima que vai chegar em tanto, quanto que aquela ação vai chegar. Tá? Não sei se eu consegui responder aí a sua dúvida. Não, conseguiu. A questão é que a gente está numa situação, a gente não teve evento ainda de valuation, então assim, ou um pequeno que eu nem sei se é válido, mas enfim, então a gente não tem um valuation claro, né? Então eu não consigo nem dar para ele tantas stock options hoje para você vale tanto. Então a gente está numa situação meio bem abstrata ainda, né? Em geral, eu costumo falar, esse costuma ser, ao meu ver, o melhor momento, porque você pode chegar num valuation muito baixo. Ninguém ainda marcou um valor para você. Então, você está no início, você não tem um valuation, você pode fazer um fluxo de caixa lá descontado, você pode até contratar algumas empresas que querem adotar uma abordagem mais conservadora, contrata um terceiro para fazer a avaliação mais baixa do seu negócio possível. Diferente do que você faz para captar dinheiro, que você quer mostrar que o seu negócio vale bastante, aqui você tem que ter um terceiro que vai dizer que você vale o mínimo possível. Muitas empresas estão começando, a receita é muito baixa. Se você usar algum método de avaliação da empresa, você vai chegar num valuation realmente baixo. E para você é ótimo, porque você vai mostrar para o colaborador, olha, o preço da sua opção aqui é super baixo. Eu estou dizendo que ela vale 100 mil reais hoje, porque a gente está faturando muito pouco. Aí você vai depois a mercado, avaliando a 1, 2, 3 milhões de reais, o seu colaborador, uau, cara, cresceu aqui 20 vezes, 30 vezes. Excelente. Por isso, justamente, eu falei, quanto antes, melhor, porque é mais fácil você comprovar que a empresa tem um valuation muito baixo nesse início. Tá? Então, boa. Como definir o preço? O mais seguro é você ter um terceiro fazendo isso. Tá? Alguma consultoria, existem algumas consultorias de valor. Uma metodologia não tem obrigação aqui no Brasil de você ter um terceiro validando. Lá fora, nos Estados Unidos, com uma regulação mais robusta, todo ano as empresas têm que fazer esses valuations para garantir que as outorgas saiam a um preço justo. Tá? Vou mandar meio rapidinho aqui para tentar cobrir o material. Então, à medida que você avança no estágio e vai usar um múltiplo, né, um valor
financeiro para ancorar suas stock options, vai sair do percentual. Em geral, você vai usar uma base, aí, um múltiplo do salário, é mais comum que o mercado usa. Tá? E aí o que o slide próximo vai mostrar alguns indicadores aqui com base em benchmarks dos Estados Unidos. A gente em breve vai soltar aqui um estudo que a gente fez com benchmarks mais locais do que o mercado está usando desses múltiplos, mas aqui vocês conseguem ver nesse slide o quanto que uma empresa em estágio mais inicial, num early stage, o que ela é comum ela entregar de equity se ela tiver um componente técnico maior, menor ou médio, vamos dizer assim, na sua companhia. Então, por exemplo, uma empresa que tenha muito pouco componente tecnológico, uma função mais tech aqui tende a receber um sênior por volta de 35% do salário anual, um júnior por volta de 20% do salário anual. Tá? Uma função dessa empresa não tech costuma ter por volta de 30%, um sênior, e 10% do salário anual, uma função mais júnior. Já numa empresa que tenha, no outro extremo, um componente tech bem alto, né? Uma empresa de inteligência artificial, por exemplo, uma fintech e tal, um sênior de tecnologia pode receber, aí, na média, 135% do salário anual dele em opções, um júnior por volta de 90%, um não-tech 85%, sênior e 50%, um júnior. Tá? Então, aqui para dar uma ideia para vocês de como é que são esses percentuais, ou numa outra visão aqui, então as duas fontes, né? Até volta ali uma, Augusto, rapidinho, que esse aqui é um slide que muita gente tem dúvida, que vocês podem ver no Index Ventures, é onde tem essa calculadora para vocês brincarem, ou no próximo slide, o Angel List, que traz uma ideia mais aqui em percentual, não em múltiplos, mas também é bem mais detalhado aqui no tipo de função que cada uma dessas pessoas exerce. Tá? E, Frederico, nesse caso ali, se puder voltar no seu anterior, ali a gente está falando de uma vez só. Em geral isso, é uma vez na sua outorga, tá? Ele recebeu 100% do salário anual da pessoa, o cliente a 12 salários mensais, você entregou para aquele programador. Isso deveria ser o suficiente lá para os 3 anos, aproximadamente 4 anos, que é o tempo do vesting total. Talvez depois disso a pessoa está indo super bem, você quer incentivar um pouco mais, aí você vai atualizar isso. O importante aqui, né, acho que também na nossa experiência, falando um pouco do que eu aprendi aqui no próprio Baseman, tem que ser um valor que seja significativo para a pessoa. É aí que ela vai realmente ver valor. Algo que, se a empresa der certo, pode transformar a vida dela. Se você consegue indicar isso e ela sempre percebe que ela tem uma quantidade de opções lá que, se houver um evento de liquidez ou se a coisa der certo, vai mudar a vida, você tem bastante chance de reter ou atrair essas pessoas. Tá? Maravilha, vamos lá. Aí, passo a bola para ti aí, Augusto. Desculpa, venci um pouco o prazo, aí tu vai ter que correr. Maravilha. Gente, boa noite. Eu vou me aprofundar agora em alguns termos essenciais das stock options e, mais uma vez, reforço que fique à vontade para tirar as dúvidas no chat ou pela voz. Bom, primeiro, acho que a gente já falou um pouco disso, mas acho que é bastante importante tratar desse aspecto de qual é o tipo societário ideal para implantar um plano de stock option. E, sem dúvida, a resposta é bem direta: a sociedade anônima. Isso porque todo o regramento, todo o arcabouço regulatório das stock options no Brasil, ele é pensado para uma sociedade anônima. Ou seja, fazer isso numa limitada, embora possível, traz um risco, adiciona um risco a essa equação para que de lá na frente, se eventualmente a empresa for fiscalizada, o seu plano de stock option ser classificado como de natureza remuneratória, que é o pior dos cenários, é tudo que a gente quer evitar quando a gente vai desenhar um plano de stock option. E aí eu falo disso, e sempre que eu falo de SA, as pessoas cristalizou-se na cabeça das pessoas a ideia de que a SA é cara, ela tem custos caros, ela é difícil de manter, porque, enfim, tem publicação em jornais, e como o Fred mencionou, mudanças legais recentes
derrubaram essas obrigações de publicação em grandes jornais, então empresas com até 78 milhões de receita bruta anual conseguem fazer as publicações de forma online, de forma gratuita, numa plataforma disponibilizada para a Receita, e isso traz outras vantagens, né? A SA ela tem uma governança muito mais robusta, investidores até 78 milhões de reais de receita bruta anual. E investidores, eles dão preferência para investir em empresas que já são SA pela governança ser mais robusta mesmo. Não raro a gente vê em contratos de conversíveis, de mútuos, de condicionar a conversão a virar uma SA, por exemplo, justamente por isso, porque a governança é mais robusta. Então, assim, além de facilitar a implementação de stock options, torna a sua empresa mais atrativa, né, do ponto de vista de investimento. Então, a gente sempre recomenda que seja pensado numa estrutura de sociedade anônima. Augusto, Pode falar. se a gente começar, por exemplo, no meu caso, como a LTDA, e, sei lá, daqui a 3, 4 ou 6 meses, a gente converte para SA, a gente consegue migrar esse plano de stock option? Ou vai ter que fazer tudo do zero e... Consegue sim, Olivier. Inclusive, é bem comum que empresas que implementem o plano como limitada disponham isso no contrato, né? Porque ela já tem no horizonte virar uma SA no médio e longo prazo, então o contrato trata disso, de que uma vez que a empresa se torna SA, ela vai absorver aquele plano ou que o exercício vai ser condicionado a transformação SA, então sem problema nenhum. É só o contrato dispor disso de forma clara, esclarecendo quais são os gatilhos, enfim, e que isso vai ser absorvido pela sociedade enquanto sociedade anônima, tá? Eu acho que ele traz, né, Augusto, assim, você incorpora principalmente o preço de exercício, as condições que você acordou lá atrás, mas você não tem como fugir no momento que você transformar em SA, você vai ter que aprovar o plano novamente, porque precisa da assembleia, então você vai passar pelos rituais da SA. Mas os termos e principalmente o valor mais baixo que você pode otorgar lá 6 a 1 ano, 6 meses, 1 ano, isso você vai manter no seu programa, que é o mais importante. Isso, é uma parte burocrática que você tem que cumprir, mas a parte de business, a parte negocial mesmo, você consegue manter sem problema nenhum. Falando de o que são as opções otorgadas, né? Opções são ações dentro de um contrato de opção, né? Então, é o direito de cumprir determinadas condições, comprar ações lá, uma vez que essas condições sejam cumpridas. Então, é isso. Sempre que a gente fala em opções, são ações dentro de um contrato de outorga. E aí, um termo bastante comum e bastante essencial é o cliff. O cliff é um período de carência. Eu gosto de pensar o cliff como um mecanismo de proteção para a empresa. Assim. Então, é um tempo mínimo que o colaborador ele tem que cumprir para ter a oportunidade, ter o direito de comprar as ações da empresa. E por que eu digo que ele é um mecanismo de proteção? Porque ele varia assim de 12 a 18 meses, né? O padrão de mercado é esse. É o período durante o qual a empresa consegue, primeiro, ver se o colaborador ele tem fit cultural com a empresa, e 2, é um período durante o qual esse colaborador ele consegue ter impacto no crescimento da companhia. Então, imagine um cenário que a gente já desse logo de cara o direito do colaborador comprar essas ações. Então, assim, o cara entrou na sua empresa hoje, daqui a um mês ele já tem direito de comprar as ações da sua companhia. Assim, é meio arriscado, né? Então, por isso que existe essa figura do cliff para proteger a empresa. Então, assim, e é isso. Ele varia de 12 a 18 meses, tem cliffs que são maiores, tem cliffs que são menores, mas esse é a média do mercado. Eu vou falar de cliff, de vesting, assim, e eu gosto sempre de falar que quando a gente vai conceber um plano de stock option, a gente tem que pensar do ponto de vista da empresa, mas a gente também tem que tentar construir algo que seja favorável também, seja atrativo para o beneficiário, né? Então, nas conversas com clientes, a gente sempre vê clientes que querem construir um plano que seja muito conservador, né, do ponto de vista da empresa, que seja muito protetivo, então um veste muito grande ou um cliff muito grande. E aí, só que isso é uma relação bipolar, né? Então você tem que ser atrativo para os dois lados, né? Tem que ser um plano equilibrado. Então, sempre que a gente for definir os termos, tem que ser termos que sejam bons para a empresa e também bons para os beneficiários. Aqui na nossa plataforma, ela mostra de forma gráfica como funciona esse cliff, né? Então, esse aqui é o período de cliff, ou seja, um período durante o qual o colaborador não vai poder comprar ações e, passado esse período, ele vai começar a vestir os lotes de opções, né?
E eu já falo disso de como é o Vest, mas essa é a forma gráfica como a nossa plataforma apresenta isso. É o Vesting, né? O Vesting, ele é um mecanismo que é utilizado para entregar essas opções, né, para o colaborador. E falar de vesting é falar de frequência. Então, por exemplo, pense o seguinte: o vesting é o período durante o qual o colaborador ele vai gradualmente adquirindo o direito de comprar essas ações. Então, pensa em um exemplo de 1.200 ações. Para um vesting de, sei lá, 10 meses, que é um vesting curto, numa frequência mensal. A cada mês, o beneficiário ele vai adquirir o direito de comprar 120 ações nesse vesting de 12. Então, a cada mês, 120. O primeiro mês, 120, segundo mês, 120. E isso pode variar, né? O padrão de mercado é que seja um vesting de 48 meses, né? De 4 anos, com uma frequência mensal, bimestral, anual, enfim. Isso varia muito de acordo com o momento em que a empresa está, com o que ela quer, como ela quer reter, enfim. Mas é isso, o vesting é um período durante o qual, cumprido esse período, o colaborador vai conseguir adquirir esse direito de comprar as ações. E geralmente a gente recomenda que seja um vesting meramente temporal, tá? Então, assim, o cara ele ficou X tempo na empresa, ele vai conseguir o direito de comprar essas ações. E aí muita gente me pergunta, né, no dia a dia, olha, eu queria um vesting de performance. Eu vou falar um pouco disso lá na frente. O vesting de performance é ruim porque isso reforça a natureza remuneratória, né? Isso faz com que isso pareça uma relação de trabalho, uma relação de emprego, né? Você está vinculando uma coisa que é de mercado, que você defende, que é de mercado, que é mercantil, você está atrelando a uma coisa que está ligado à prestação de serviço, à relação de trabalho, enfim. Por isso que a gente desaconselha fortemente que seja isso. Então, Fernanda, justamente, a gente recomenda que não seja, né? Respondi? O ideal é que não seja de performance. Vesting de Augusto, performance. Pode falar, Olivier. eu tenho um caso onde eu tenho 2 colaboradores que estão comigo desde o início, e desde o início eu queria fazer um plano de stock option, não fiz por vários motivos, enfim, mas eles estão comigo há muito tempo. Faz sentido nesse caso, para esses 2, por exemplo, que estão comigo há muito tempo, que já demonstram valor, tirar o cliff e de repente tirar o primeiro período de vesting? Faz sentido, sim. Faz sentido, sim, Olivier. É possível, é 100% possível. Inclusive, você pode colocar o vesting de forma retroativa, né? Para o momento em que eles foram contratados. Então, você pode colocar lá. Então, eles começaram a trabalhar para vocês, sei lá, em 2020, e aí o vesting começa a correr retroativamente, tá? Lá atrás. Não tem problema nenhum. E o cliff também pode ser alterado conforme a realidade de cada empregado, de cada colaborador, tá? Tá. Isso na plataforma é tranquilo fazer. Sim, com certeza. 100%. João, é exatamente isso, Fernando. O comentário do João é perfeito. Assim, a performance está ligado à empresa no geral. Então, se a empresa cresceu, significa que o beneficiário, ele faz jus a receber. Então, ele, de alguma forma, contribuiu com isso. Aqui, como a nossa plataforma mostra, né, cada uma dessas bolinhas é uma parcela de vesting. Então, à medida que o tempo vai passando, ele vai vestindo lotes, né, pequenos pedaços das opções dele. Então, no meu exemplo lá de 1.200, a cada mês ele vai vai adquirindo o direito de comprar 120 ações. E aqui é como a nossa plataforma mostra. Strike price, esse é um ponto assim fundamental, é um ponto que gera dúvidas, enfim. Como o Fred dizia, você tem que entregar necessariamente a opção para o seu colaborador a um preço que seja vinculado ao valor de mercado da companhia. Mesmo para empresas muito incipientes, muito embrionárias, isso tem que estar ligado a algum múltiplo de receita, fluxo de caixa descontado, enfim, tem que ter uma marcação, ou, se você quiser ser mais conservador, contratar um valuation de terceiro para que você consiga ter essa referência de mercado. Não pode ser um preço irrisório, você não pode simular uma doação com um preço, sei lá, vou dar por 1 centavo um lote de ações. Deixa eu só ver essa pergunta aqui. É isso aí, é isso aí. Eu acho que aqui a performance, né, atrelada ao desempenho da empresa, ao invés do desempenho do colaborador, acho que essa é uma prática comum que a gente vê em empresas em estágio mais avançado, mas são justamente essas empresas que já adotam, tá?
E aí, se a empresa alcança determinadas metas, há uma outorga extra, né? Há um bônus, vamos dizer assim, que elas recebem. Exato. Mas não é comum isso em programas de stock option de natureza mercantil. A gente não vê isso acontecendo muito. Exato. Então é importante que o strike price, né, ou também preço de exercício, ele seja marcado a mercado. E dentro dessa marcação a mercado é possível dar um desconto, né, para o seu colaborador. E esse desconto, a jurisprudência tem entendido que o desconto dentro de um range de 0 a 30% é ok, e isso não descaracteriza a natureza mercantil da opção de compra. E a gente fala assim, e aí a gente cruza com clientes que querem dar mais, daqui a pouco quero dar 80%, quero dar 90%, assim. Poder pode, mas é aquilo, né? Isso provavelmente vai se algum dia a gente te visitar, você vai ter um problema para explicar lá na frente a razão disso. Então, assim, a gente por isso que o Fred falou de o momento ideal é de quando você realmente não tem um valuation muito definido. Você está bem no early stage, porque assim, acaba sendo barato, é fácil de entregar para o colaborador, não representa um desembolso financeiro muito grande. Então, por isso que esse é o momento ideal. Mas, assim, quero que vocês saiam daqui com essa ideia. O SOP, a opção de compra, tem que ser marcada a valor de mercado, e dentro desse valor de mercado, você pode aplicar um percentual de desconto de até 30%, tá? Augusto, Pode falar, Oliver. o colaborador ele vai ter que aportar esse dinheiro quando ele vai exercer a stock option, né? Isso. Tá. Porque assim... Perdão, pode falar, Fred. Não, por favor, pode complementar. Assim, estou pensando o seguinte, o colaborador já está na startup, está ganhando menos que o mercado, a gente está dando stock option para compensar, e ele vai ter que aportar dinheiro quando ele vai exercer isso. Tem gente que fala, pode colocar lá um valor bem baixo, R$ 1, ou simular um aporte de dinheiro, mas... Porque eu, pessoalmente, eu queria dar o stock option sem ter que o colaborador aporte dinheiro, né? Eu queria fazer isso, mas eu entendi que não dá para fazer isso. Exato. Como natureza remuneratória, não. Você pode fazer... se você fizer assim, você vai pagar os encargos trabalhistas e ele vai ter também, no momento do exercício, um imposto maior, né? Um imposto de renda lá, não um ganho de capital. Acho que vale mencionar aqui assim, que, na maioria das vezes, essas opções elas são atreladas a um evento de liquidez. Então, você vai dar uma opção para o seu colaborador a um preço de mercado que implica o pagamento no exercício, como você bem falou, Olivier, mas ele só vai pagar se ele tiver a segurança de que ele vai receber um dinheiro pela venda dos stock options, ou seja, ele vai segurar aquela opção até ele ter a oportunidade de vender. Na hora da venda, sim, ele vai ter que arrumar um dinheiro para comprar. Você não pode fazer uma entrega pela diferença dos valores, senão também isso você vai descaracterizar, o Augusto vai tocar nesse ponto. Mas, pelo menos, ele chegou até o final, até a janela de liquidez, e aí ele compra e vende em atos subsequentes, no mesmo momento. Tá? Isso alivia bastante. Ele não vai ter desembolso tem um risco de, sei lá, a operação cair, mas é um risco, é uma janela de tempo muito menor. Às vezes as pessoas acham, acabou o vesting, né? Deu 4 anos, eu vou ser obrigado a comprar as ações, mesmo sem saber um dia que eu vou poder receber dinheiro por ela. Não é bem assim, você mantém por muitos anos. Na maioria das vezes aí são 10 anos os vencimentos, às vezes mais, né? Chega no 10º ano, amplia um pouco, para que você não seja obrigado a desembolsar dinheiro antes da liquidez. Exatamente isso. A gente tem um prazo de vencimento. Ano passado, cumprido o veste, você ainda tem geralmente 5, 6 anos para comprar. Aqui é a parte que é sensível, né? A parte da tributação. Então, assim, a grande discussão de stock options ela é tributária. O fisco defende que o stock option ele tem uma natureza remuneratória e é remunerado como tal, e o contribuinte defende que ele é uma relação mercantil e deve ser tributado como tal. A depender de como ele seja caracterizado, a tributação quase dobra, assim. Então, assim, se ele for tributado como uma relação mercantil, a incidência tributária é só no ganho de capital, na alienação
da opção da ação lá na frente. Então, o cara exerceu a ação, virou acionista da sua empresa, e ele vai vender e ele vai tributar pelo ganho de capital numa alíquota de até 22,5% pela diferença, né? Então, o que ele pagou e pelo que ele vendeu. Agora, se por outro lado, isso for caracterizado como uma relação remuneratória, uma relação que é de trabalho, né? O que significa ser uma relação remuneratória? É a Receita entendendo que você está mascarando, simulando um salário por meio de uma stock option. Então, é isso. Aí muda completamente, né? Então, você vai ter o imposto de renda retido na fonte até 27,5% na tabela progressiva, contribuições previdenciárias da pessoa jurídica, né? Que é aquelas cota patronal que a gente chama, e trabalhistas. Então, assim, tudo que a gente faz, repito, todo o desenho que a gente faz de um stock options é para fugir disso. Então, assim, existem algumas práticas que a gente recomenda para que se evite a caracterização do SOP, do stock option, como sendo de natureza. Primeiro, a adesão do colaborador tem que ser voluntária. Ele não pode ser obrigado a aderir ao stock option. Segundo, tem que ser onerosa, tem que custar. Você não pode. Isso, exatamente, Ana Cristina. Quando ele, sim, ele vai ter as opções e lá na frente ele vai exercer, né? Um exercício é isso, é a compra. Uma vez que ele compra, ele vira acionista da empresa, ele vira sócio. Beleza? Então, a adesão tem que ser voluntária, tem que ser onerosa, ou seja, você não pode entregar stock options a um preço irrisório, porque senão isso vai aparecer uma doação. O preço de exercício também não pode ser irrisório, né? Tem que ser, repito, marcado a mercado. E, de novo, essa relação, sendo mercantil, ela tem que estar sujeita a um risco. Então, assim, não pode existir uma garantia de que o cara vai ganhar dinheiro ali. Tem que ser uma relação de mercado, é risco. Coisas que a gente gosta de falar aqui também para evitar, que os clientes sempre trazem no dia a dia, é vesting de performance, como eu falei, não é recomendável porque vincula a prestação de serviço. A habitualidade, não ficar otorgando opções anualmente, semestralmente, deixar para janelas maiores a cada 2, 3 anos, ou mesmo ao fim do veste, como o Fred falou. Cláusulas de recompra, esse é um tema muito recorrente assim, nas conversas. Os clientes sempre querem colocar cláusulas de recompra para N cenários para se proteger. E é bem ruim também, porque, enfim, você está meio que vinculando a uma coisa que deveria ser mercantil, uma relação de trabalho. Então, se o cara sai da empresa, você quer ter o direito de recomprar pelo mesmo preço. Também não é uma boa prática, é horrível. E também não pode doar, né, Oliver? A doação, assim, até pode, mas aí você vai se expor a esse risco tributário de assumir essa alíquota bem mais agressiva. Aqui, falando da saída do colaborador, né, também são cláusulas bem importantes no contrato stock option. A gente tem basicamente dois cenários, que é o good leaver, o sujeito que sai em bons termos com a empresa, e o bad leaver. O good leaver, ele tem direito a comprar tudo aquilo que ele vestiu. Então, por exemplo, se ele tinha um contrato de 1.000 opções e vestiu 500, ele tem direito a comprar tudo aquilo que ele vestiu. E ele vai ter um prazo, né? E esse prazo, a gente, assim, como prática de mercado, a gente via bastante 90 dias, assim. Mas tem empresas que dão prazos maiores, assim. Então, chega a dar mais de um ano, assim, para que o cara consiga comprar depois que ele saiu da empresa. Então, tudo que ele vestiu, ele vai poder comprar, vai poder exercer. Aquilo que ele não vestiu, ele perde. Por outro lado, o bad leaver. O bad leaver, ele perde tudo aquilo que ele não comprou, inclusive o que ele vestiu. Então, se ele tem um contrato de 1.000 opções e ele vestiu 700, mas não comprou nenhuma, ele vai perder tudo. Agora, se o bad leaver, quando ele saiu, ele já comprou, ele mantém. Tanto o good leaver quanto o bad leaver, eles mantêm aquilo que já foi comprado, já foi exercido, tá? E aqui falando de aceleração de vesting, né? A aceleração de vesting busca prever situações em que o vesting do colaborador, que é temporal, ele vai ser encurtado para que ele consiga vestir tudo de uma vez e possa se beneficiar disso. Então, a gente tem dois cenários, né? Um single trigger, que geralmente é a venda da empresa, né? Que a gente chama de evento de liquidez. Então, se houver um evento de liquidez, a empresa for comprada, o controle da empresa mudar,
esse vesting vai ser acelerado, um double trigger, né? Então, é o evento de liquidez conjugado com a demissão sem justa causa do colaborador por conta desse evento de liquidez. Então, vai mudar o controle da empresa, o novo controlador ele vai renovar os quadros, enfim. Por essa razão, existe essa cláusula de aceleração de vesting, até para ser uma proteção ao beneficiário. Uma parte bastante importante que a gente gosta de falar também é sobre a educação dos colaboradores, né? Não basta só entregar stock option e deixar por isso mesmo, enfim, não é isso. A gente acredita na stock option como incentivo de longo prazo e como cultura de companhia, de empresa mesmo. A gente acha importantíssimo essa parte. Então, assim, primeiro, deixar bem claro qual é a política de stock option na empresa. Idealmente, criar um documento. Assim, nós temos materiais aqui no nosso blog, temos um guia que ajuda, mas nada se compara à força de ter um material da própria empresa ali, feito pela empresa, demonstrando como esse incentivo, como essa stock option vai funcionar. E aí mostrar como essa stock option vai se valorizar. E aí vai para aquele ponto Fred também, né? Falar, olha, não se apegue ao percentual, se apegue ao valor que isso tem, que isso pode ter. E aí simular cenários de valorização, né? Olha, eu estou te entregando a tanto, um preço pré-fixado a tanto, daqui 5 anos a gente estima que a empresa vai valer X tanto, 25X tanto, e você vai ganhar nisso. E você também tem que deixar claro para a pessoa que ela pode sair da mesa sem nada, né? Se no pior dos cenários a empresa não crescer como os fundadores imaginam, a pessoa vai sair da mesa sem nada. E ser transparente, né? O mais transparente possível. E aí que o Basement entrega valor, porque a gestão da stock option na nossa plataforma ela é bastante automatizada. A gente tem um módulo específico para isso, em que tanto o administrador, né, o empresário, o empreendedor, ele consegue administrar a forma com que ele outorga as opções, ele consegue ver como é que está o pool dele, como é que estão os calendários de vesting, como é que está o cliff, ele consegue ser notificado, olha, há um mês do seu cliff você é notificado, a cada parcela de vesting que o colaborador veste, né, mesmo, ele é notificado, ele consegue, e isso é integrado com o cap table, né? Então, a cada contrato de outorga que você faz pela nossa plataforma, isso já é integrado diretamente com o cap table. Recentemente, a gente implementou um módulo de assinatura, por meio do qual você consegue, cadastrando um modelo de contrato, você consegue disparar os contratos pela nossa plataforma, controlar a assinatura, enfim, fazer uma gestão automatizada que é muito inteligente, que facilita muito a vida dos clientes, consegue ver. Isso tem essa visão do administrador e também a visão do beneficiário, né? Na visão do beneficiário, você consegue mostrar para ele, você consegue tangibilizar o valor da opção, e o próprio beneficiário consegue ver como é que está o calendário de vesting dele, quantas opções estão valendo, de acordo com o valuation da empresa que foi marcado pelo administrador. Enfim, é uma gestão bastante inteligente, e a gente se orgulha bastante desse nosso produto. E também a gente tem no nosso blog, o Rick já mandou alguns materiais aí, mas a gente tem bastante coisa escrita aí, bem legal, bastante didático, sem juridiquês nem nada, que trata do assunto. Eu recomendo fortemente que vocês dêem uma passada lá para consumir esse conteúdo e qualquer dúvida nos procurem. Isso aí, obrigado, Augusto. Pessoal, a gente passou aqui um pouquinho rápido e extrapolou um pouquinho o tempo. Aqui a gente traz alguns dos nossos clientes, de tudo que é perfil, né? As pessoas nos perguntam, precisa ter certo tamanho. Não, a gente trabalha desde empresas recém-incorporadas que querem já começar de uma forma mais profissional, que querem mostrar valor para os seus colaboradores, até sim companhias mais estruturadas, de capital aberto ou em estágios avançados aí de desenvolvimento, tá? Aqui nós temos o acesso ao nosso site, vocês podem entrar em contato, agendar um demo, ou falar com a gente, mandar dúvidas. Pelo LinkedIn, fiquem à vontade aí para me adicionar o Augusto, e por lá a gente pode seguir aí uma conversa, seja para tirar dúvidas, indicar parceiros que podem trabalhar mais de perto com vocês aí na estruturação, tá? Obrigado a todos aí pela presença, pela participação, foi bem rico aqui a troca com vocês, e boa noite, ficamos à disposição aí, caso alguém tenha dúvidas posteriores. Tá? Valeu, gente. Tchau, tchau.